Enterrada em Padre Bernardo, a criança morta a facadas. E a suspeita é que a própria mãe tenha assassinado a menina de 2 anos. Foi preso em Goiás um dos maiores assaltantes de bancos da Bahia. Ele estava morando em Águas Lindas, onde ainda praticava crimes, segundo a polícia. E a tecnologia para ajudar motoristas sobre as condições das estradas em Goiás. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h21, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Uma criança de 1 ano foi mantida refém por um homem que fugia da polícia. Ele entrou no apartamento de um prédio em Aparecida de Goiânia. A babá estava cuidando de uma criança de 1 ano. De repente eu percebo que tinha alguém tentando entrar dentro de casa, do apartamento, e esse homem entrou e ele falou que ele queria se esconder, que ele precisava se esconder porque ele tinha uma dívida. A babá tentou fugir com o bebê, mas um homem não deixou. Ela conseguiu sair sozinha e já encontrou policiais na porta do prédio em Aparecida de Goiânia. Ele começou a me interrogar, perguntou o que estava acontecendo e eu, muito desesperado, eu falei: olha, moço, subiu um homem, entrou no apartamento, ele tá lá com o nenenzinho, não consegui pegar o bebê. O homem que morava no prédio estava com uma faca, fazendo a criança refém. Moradores foram orientados a ficar dentro dos apartamentos até ele se entregar. A negociação durou meia hora. O homem estava fugindo da polícia, investigado por fazer compras na internet com cartões clonados. Na data de hoje ele foi pego aí com celulares de marcas caras, mas foi também localizado na casa dele furadeira elétrica, relógio de marca cara, óculos de marcas caras, dentre outros objetos. A mãe estava trabalhando e quando chegou, já encontrou o filho livre. A gente que é mãe, a gente sabe o quanto dói, ainda mais você saber de uma situação dessa. Pois é, e a polícia identificou um funcionário dos Correios que estaria ajudando este homem no golpe do cartão. Os Correios disseram que estão colaborando com as investigações e que a ação do flagrante de hoje só foi possível depois de uma apuração interna e que vai tomar as providências sobre esse funcionário. A Polícia Civil disse que o funcionário dos Correios foi ouvido hoje como testemunha, mas não descarta uma investigação. O estelionatário vai responder também por ter feito o bebê refém. E a Polícia Civil prendeu um homem apontado como um dos maiores assaltantes de banco da Bahia e ele se mudou para Goiás. Morava e agia na região de Águas Lindas, no entorno. O bandido fez até um curso no exterior para aprender a abrir caixas eletrônicos com equipamentos que só ele usava aqui no estado. Para fugir da justiça, o homem usava documentos falsos, carteira de trabalho, título de eleitor, identidade e habilitação. O nome falso era de um homem que morreu em 1995. O verdadeiro bandido tem 39 anos de idade e estava foragido do estado da Bahia por roubar bancos. Só que veio para Goiás e continuou agindo contra caixas eletrônicos. Ele, ao invés de usar armas de fogo de grosso calibre, ele passou a fazer corte de terminais de autoatendimentos de valores. Então, ele entrava nesses locais, normalmente de madrugada, fazia até um levantamento prévio do local. A polícia apreendeu com o suspeito escada, luvas, rádios comunicadores, extensão e roupas usadas para cometer os crimes. O preso estava morando e agia na região de Águas Lindas. Com a prisão, a polícia ainda descobriu que o suspeito viajou para a Argentina para fazer um curso. Estudou no exterior para conseguir operar equipamentos modernos usados para abrir os caixas eletrônicos. Não vemos essa utilização desses equipamentos em outros crimes aqui em Goiás. Então, exige realmente um conhecimento específico para operar, que ele fala que fez esse curso e somente ele possui aqui no estado de Goiás. Foi enterrado hoje em Padre Bernardo a menina de 2 anos morta a facadas. E a suspeita é que a própria mãe tenha assassinado a criança. Vou chamar o Danilo Moreira, em Lusiânia, com as informações ao vivo. Danilo, boa noite. Como é que está essa investigação, hein?
Boa noite, Luciano, e a todos. Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de que o pai teria matado essa criança, mas a participação dele já foi descartada, viu? A Polícia Civil do DF que está investigando este caso, e para a polícia não há dúvidas que foi a mãe que matou Júlia Félix de Moraes, de apenas 2 anos de idade. Larissa de Moraes, de 21 anos, confessou o crime. Este caso chocante aconteceu na cidade de Vicente Pires e nós conversamos com um policial que esteve na cena do crime e ele dá mais detalhes para a gente agora e nós vamos ver. Foi quando eu perguntei quem teria sido o autor. A mãe se prontificou, levantando a mão, falando que foi ela. A mãe se encontrava tranquila ao lado do corpo, né? Parece que não tinha caído a ficha ainda da tragédia que ela tinha cometido. O delegado disse que Larissa não soube explicar as causas do crime. Em depoimento, Gilvan, ex-companheiro de Larissa, disse que logo após cometer o crime, Larissa disse que estava com depressão pós-parto. Em depoimento, Gilvan disse ainda que a ex-companheira é usuária de drogas e, por isso, ontem Larissa passou por exame toxicológico. Larissa pode responder por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilitando a vítima de defesa. Ela pode responder também por lesão corporal contra Gilvan. Luciano. É uma história triste que a gente nunca imagina que pode acontecer, né, Danilo? Obrigado. O Ministério Público recebeu denúncia de maus tratos de animais no Centro de Zoonoses de Goianésia e entrou com uma ação na Justiça para que o centro seja reestruturado. As investigações começaram após denúncias de moradores. Segundo o Ministério Público, os animais que estão no Centro de Zoonoses de Goianésia estão maltratados. Foram encontradas situações de maus tratos nos animais, situações em que ofendem efetivamente as normas sanitárias. Nessas imagens é possível ver restos de alimentos e lixos. Um laudo da polícia apontou que, ao invés de conter casos de zoonoses e resguardar o bem animal, a chácara que abriga os animais contribui para a propagação de doenças. O Ministério Público ingressou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Goianésia, para que o Centro de Zoonoses seja regularizado e passe a funcionar dentro das normas do Ministério da Saúde. Nossa equipe foi ao Centro de Zoonoses acompanhada do secretário de Meio Ambiente de Goianésia. Nós registramos animais machucados e a justificativa é que eles já chegam assim das ruas. As baias são improvisadas com telas e possuem pouca cobertura. A Prefeitura de Goianésia disse que já está ciente da ação movida pelo Ministério Público e que tem um projeto de ampliação do Centro de Zoonoses. Aqui no abrigo não existe maltrato de animais. Nós estamos estruturando o lar temporário desses animais. Precisamos de uma melhor estrutura que já está sendo programada. Nós já temos um projeto já sendo entregue. Essa semana completou um mês do acidente da pequena Luna no toboágua de um clube em Catalão. E segundo a delegada do caso, a investigação aponta que não foi negligência do clube. Um passeio que por pouco não virou uma tragédia. A Arlene não consegue esquecer. Até hoje eu não consegui dormir em paz, né? Porque, querendo ou não, a gente fica ainda com um pouquinho de medo. A filha Luna, de apenas 5 anos, caiu desse toboágua, que fica em um clube de Catalão. A criança teve traumatismo craniano e ficou internada em um hospital de Goiânia. Ao todo, foram 8 dias em uma UTI. E, felizmente, depois do susto, a menina recebeu alta e vem se recuperando bem em casa. O acidente foi na tarde do dia 11 de janeiro, neste clube aqui de Catalão. Segundo relatos da mãe e da menina, a queda teria sido da escada do toboágua. Mas por conter avisos de que o brinquedo não era adequado para crianças menores de 12 anos, o clube não deve responder criminalmente pelo caso. A criança subiu no brinquedo, num momento em que a mãe não viu, nem outra pessoa que estava com ela. Então, não tem como atribuir essa conduta, que mais se assemelha a um acidente, a alguém do clube. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Faltam apenas os laudos dos exames que a aluna vai fazer na semana que vem. O procedimento vai ser encaminhado, então logo ele seja finalizado, para o Poder Judiciário, e aí ele será submetido ao crivo do Ministério Público e do juiz, e havendo concordância com o entendimento da Polícia Civil de que não há crime, provavelmente será arquivado.
A assessoria do clube informou que espera o encerramento da investigação e que o toboágua onde aconteceu o acidente foi demolido. E atenção pais, amanhã é o dia D de vacinação contra o sarampo em Goiás. É importante demais esse compromisso no sábado, né? Lara Leão falando comigo ao vivo de Rio Verde. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Essa campanha pretende imunizar crianças de 5 anos até jovens de 19 que ainda não tenham tomado essa vacina. 80 mil pessoas devem se proteger em Goiás. Rio Verde recebeu 3 mil doses dessa vacina e a gente conversou hoje com a coordenadora de imunização aqui do município e ela falou da importância de se proteger. No estado nós temos de 2020, agora no início do ano, já 5 casos notificados, suspeitos, e felizmente aqui em Rio Verde a gente não tem nenhum caso notificado. Por isso a importância de manter o cartão atualizado para que essa doença não apareça aqui na nossa cidade. Além do sarampo, essa vacina também protege contra cachumba e rubéola. Então, aqui em Rio Verde, amanhã, todos os postos de saúde serão abertos das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Luciano. Informação importante para todo o estado, né? Obrigado, viu, Lara? E a seguir, motoristas vão ajudar na tecnologia para denunciar problemas nas rodovias goianas. 7h34, olha, um raio-x das rodovias goianas feito por quem enfrenta os desafios e os problemas nas estradas. O próprio motorista é quem relata a situação das estradas num site, uma plataforma de compartilhamento que está sendo lançada pela Federação da Agricultura. Neste trecho da GO 237, entre Colinas do Sul e Niquelândia, no norte do estado, a buraqueira toma conta da pista. A situação aí, pessoal, os carreteiros que estão sofrendo aí. O motorista tem que enfrentar até uma cratera, segundo os bombeiros, de 8 metros de largura e 6 de profundidade. Na região sudoeste, falta asfalto na GO 194. A rodovia liga Portelândia, em Goiás, a Ponte Branca, em Mato Grosso. Nesta época de chuva, são 35 quilômetros de estrada de terra que mais parece um rio de lama. Hoje em dia está difícil trabalhar nessa região aqui por causa das estradas. Choveu, você não anda. Na GO 174, entre Rio Verde e Aparecida do Rio Doce, a falta de asfalto dificulta o escoamento da produção agrícola. O movimento nas rodovias aumenta nessa época por conta da colheita da soja e do transporte dos produtos que vão ser utilizados no plantio do milho safrinha. Só que enfrentar essas condições acaba trazendo muitos prejuízos para os produtores rurais. Por isso, a FAEG lançou uma plataforma para informar os agricultores e também receber informações sobre as rodovias e pontes goianas. Pode colocar a coordenada geográfica, fotografia, identificar qual é a rodovia, qual é o trecho, de forma bastante clara, levamos essas demandas para os órgãos competentes para que eles resolvam de forma mais célere essas situações pontuais que acontecem nesse período. Enquanto as melhorias não chegam, na GO 184, entre Serranópolis e Aporé, os veículos seguem com o zigue-zague. Bem feio mesmo, tem buraco aí, cabe um caminhão dentro. Mano. Perigo danado, além de quebrar o caminhão, ainda bater num aí que você tem que desviar dos buracos. Vamos lá, sobre a cratera na GO 237, a Goinfra disse que o lugar foi isolado e sinalizado. Sobre a GO 194, informou que não tem previsão de quando o trecho vai ser asfaltado e vai notificar a empresa responsável pela manutenção para fazer as melhorias. Sobre a GO 174, a Goinfra disse que o asfalto está no plano de pavimentação de asfalto, né? Então, até 2022. É o prazo previsto também para a restauração da GO 184. Agora, para você preencher o formulário da FAEG com essas informações sobre problemas nas rodovias, é só acessar o site da Federação, sistemafaeg.com.br/Senar. Fim de semana vai ser de sol com aumento de nuvens. No sábado, previsão de chuvas isoladas e a qualquer momento, em todas as regiões. Volume de chuva deve ser maior no sul, sudoeste e oeste de Goiás, 15 milímetros.
Mas nas outras regiões também chove, mas um pouco menos. Em Caldas Novas, a máxima não passa de 28 graus. Em Catalão, também. Em Lusiânia, 31 e Tumbiara, 32 graus. Um avião fez um pouso forçado hoje à tarde perto da BR-153 em Goiânia. A aeronave parou num pasto ali bem ao lado da rodovia. Os bombeiros foram chamados, mas apesar do susto, os 2 ocupantes não ficaram feridos. O avião é de Anápolis e os homens estavam participando de um treinamento e iriam pousar no aeroporto Santa Genoveva, mas não conseguiram. Bom, e esse fim de semana já tem carnaval, hein, em Goiás, e tem para todos os gostos. Para quem optar, por exemplo, por Pirenópolis, pode contar com muita animação e, claro, as marchinhas. Com a agenda de carnaval, a banda Acordes de Corumbá, na verdade, está por todas as bandas. Agora a gente está muito requisitado e está até dispensando gente. A programação do Carnaval de Rua em Pirenópolis entre os dias 21 e 25 deste mês será animada com as bandas e os 8 blocos oficiais da cidade. No enredo, as tradicionais marchinhas também abrem alas para a conscientização do meio ambiente e até trabalhos sociais. A gente tem uma mensagem, né, do nosso bloco, que é superando o preconceito, se entende o que é respeito, né? Para a gente juntar todas as tribos, todas as pessoas, do jeito que vir. O Bloco SUS apresenta essa proposta de carnaval sustentável, então nós utilizamos materiais orgânicos, biodegradáveis, o nosso glitter é biodegradável, o nosso confete, as fantasias. No carnaval particular, apoiado pela prefeitura, atrações nacionais. Dilcinho, Xande de Aviões, música sertaneja com Diego e Arnaldo, Israel e Rodolfo, funk com Jerry Smith e DJs convidados. E a cantora Mila com o hit do verão, Tá Ok. A Secretaria de Turismo de Pirenópolis já fez uma estimativa de público. A previsão é de um aumento de 20% no movimento em relação ao carnaval de 2019. 60 mil pessoas devem curtir os 5 dias de festa na cidade que é considerado o berço cultural de Goiás. Tô quase virando abóbora. Nossa imagem do dia é um flagrante que o Emerson mandou pra gente. Estava chovendo e o Emerson fez essa imagem aí, bem no momento. Olha aí, um raio caiu. Ele até se assustou, viu? Isso foi na divisa de Goiás com a Bahia. Veja de novo. Outras notícias no Jornal Nacional. A gente vai terminando por aqui desejando boa noite, bom fim de semana. E hoje a gente termina com imagens de Tumbiara.